Olá, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tudo certo. Então, Boa gente, noite, seja. Que momento assim. Você quer falar primeiro, amigo? Você falou ou não? Ok. Tá dando para ouvir. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a essa live sobre estresse e saúde do trabalhador. Meu nome é Efigênia. Por favor, Eu amigos. sou Leon. Olá, meu nome é Gabriela. E nós somos alunos do curso de psicologia aqui da UFCAT, Universidade Federal de Catalão. Somos um grupo de 8 pessoas que se dividiram em subgrupos, e esse grupo somos nós. E as pessoas que estão sistematizando essa live hoje são a Isabela e a Keikle, estão ajudando a gente nesse processo. E eu gostaria de pedir desculpa pelo imprevisto, o outro canal, a gente teve alguns probleminhas, mas deu certo nesse e tá ótimo. Então, essa live de hoje nós vamos falar, como já está no título, sobre estresse e saúde do trabalhador, né? E é importante frisar que o estresse, ele é comum, assim, no âmbito de trabalho. Mas é importante relembrar também que agora, nesse período de pandemia, esse período atípico, também é comum a gente estar mais estressado do que a gente estava há um ano atrás, digamos assim, sabe? E aí eu vou convidar o Leon para a gente ter uma conversinha sobre isso também. O seu microfone está Desligado, Leon. Olha só. Olá, pessoal. Sou o Leon, como eu já tinha me apresentado. E realmente a ideia aqui é fazer uma conversa sobre esse tema, né? De estresse e saúde do trabalhador, pensando principalmente esse período da pandemia, né? Como a Efigênia bem trouxe. Então, assim, vocês estão convidados se tiver alguma falha técnica, vocês podem avisar nos comentários. Vocês estão convidados também, né, a fazer comentários, a fazer perguntas. E isso aqui é vocês, então eu espero que vocês gostem, né? Mas, Efigênia, assim, sobre esse período, né? Quando a gente fala de estresse, o que a gente pode esperar disso, né? Porque dá para confundir estresse com muita coisa. E o estresse é sempre bom, é sempre ruim, ele pode ser alguma coisa boa, ele pode motivar. O que você tem para compartilhar sobre isso? Então, o estresse, ele é uma quebra do equilíbrio do nosso corpo, que a gente não percebe assim, de imediato, a gente demora um tempinho para poder a gente perceber. Por que eu falo que a gente demora um tempo para perceber? Porque, assim, aquela dor de cabeça, que a gente sente ali na primeira vez, a gente vai lá, toma um dipirona, toma um paracetamol, tá tudo ok. Mas aí, a partir de um tempo que fica repetitivo, que aí que a gente vai começar a perceber, nossa, essa dor de cabeça pode ser do estresse. Então, isso é a quebra do equilíbrio do nosso corpo. E quando você pergunta se existe estresse bom ou estresse ruim, a gente pode pensar assim, que o estresse bom, ele acontece porque a, a gente passa por um período de tensão, né, que o estresse, como ele quebra esse equilíbrio, a gente sente tensão, a gente se sente nervoso, a gente se sente ansioso, assim, digamos. E aí a gente passa por esse período e não sente mais isso. É como se a gente estivesse entregando algum trabalho, alguma coisa que o chefe pediu, ou a chefe pediu, e tá ok. Foi um trabalho bem feito, foi um trabalho realizado, que passou por esse momento de estresse e tá tudo certo. E o estresse negativo é quando ele se repete continuamente, mas ele não tem essa sensação de, terminou.
ele não termina, ele sempre tem essa continuidade e é sempre repetitivo, que é onde a gente vê dores de cabeça, dores no corpo, ansiedade. Então, a raiva, o estar nervoso, estar ansioso ou ansiosa é consequência do estresse, nesse caso. Sim, sim. É interessante você trazer isso, né? Porque a gente costuma pensar no estresse necessariamente como algo ruim, né? E Uhum. aí, o que você traz como estresse bom, muitas das vezes a gente traz como, sei lá, motivos para se motivar, né? Fala de motivação, que o Maurício sempre comenta, né, que o teatro ele traz essa questão do estresse, né? Você precisa ter tensão. No teatro eles chamam de tensão, se não me engano. Então, realmente é bom a gente pensar nessas coisas, porque é algo que está sempre na nossa vida. Mas você falou já que a gente está buscando conhecer um pouco melhor, né? Como é que ele se manifesta, assim, das formas. Cara, é claro que cada pessoa tem a sua forma, né, de sentir o estresse, mas as formas mais gerais. Sentir as dores, como você estava falando. Tem dor de cabeça, o que mais? Olha, a gente pode sentir dor de cabeça, dor no pescoço, nos ombros, é, gastrite também pode ser uma consequência, perda de peso ou ganho de peso, ansiedade. Aí a gente também pode voltar naquelas questões da síndrome do pânico, depressão, uma ansiedade patológica. Então, são uma das consequências, né, que a gente pode estar sentindo. Entendo. Eu entendo. Assim, a gente lida com estresse durante toda a vida, né? Claro. Mas é importante a gente pensar, né, como isso volta pra gente, né? Porque pelo que você está trazendo, dor de cabeça, mexe no sono, né? Isso pode virar quadros mais sérios, na sua opinião? Isso é muito comum? Agora, nesse período, né, ele tem sido bem comum, né, mas eles podem voltar para o nosso corpo de outras formas também, principalmente agora de formas mais emocionais, assim, digamos, também. A gente pode começar com, igual eu tinha falado, né, com uma ansiedade, com uma insônia, várias síndromes do pânico, principalmente depressão, são vários tipos. Sim. Acho que assim, para falar um pouco melhor sobre o estresse, é bom a gente pensar em uma forma prática, né? Um caso prático. Então, assim, nós preparamos, né, para todos vocês um, um caso mesmo, e a gente vai comentar um pouco sobre ele aqui. E aí você, Efigênia, Gabi também, se sentir à vontade, pode ir comentando sobre, e principalmente vocês, pessoal, aí de casa. Então a gente vai trazer o quê? Né? É um estudo de caso, foi um caso que é verídico, aconteceu, né? E a gente vai falar um pouco sobre a história da Regina. O nome não é o nome da pessoa com quem isso aconteceu, não é Regina, mas a gente sempre procura substituir o nome, né? Por uma questão da história da pessoa, que é tanto uma questão de respeito como humano, tanto quanto profissional, né? Que o nosso código de ética sempre busca pensar essas questões. Então, assim, o que aconteceu com a Regina, né? De forma mais direta. Regina trabalhava numa empresa na função de tesouraria. É importante a gente pensar isso porque, primeiramente, né? Quando fala de estresse, muitas pessoas já pensam em estresse através de trabalhos físicos, né? Trabalhos pesados, digamos assim. Que tem, de fato, o estresse pelo qual o corpo passa também, né? Apesar de muita gente entender também que atividades intelectivas, digamos assim, você também se estressa bastante. Mas a Regina trabalhava na tesouraria e o que estressou ela?
voz falhando, gente. E o que estressou ela, né? A sua chefe e um outro chefe também, era um dos donos da empresa, eles soltavam várias fofocas em relação a ela, né? Sobre o trabalho que ela prestava, sobre a vida pessoal dela. E como eram duas pessoas, né, que na hierarquia da empresa estavam superior a ela tinha muita dificuldade de como lidar com isso, né? A quem eu vou recorrer? Então, ela não encontrava esse apoio nem nos colegas de trabalho, não encontrava esse apoio em lugar nenhum. E ela passou isso durante 20 anos. Foi o tempo que ela ficou na empresa. É muito tempo se a gente for considerar, né? Então, assim, foi um período muito longo, né? E ela foi realmente se estressando, a situação foi se desgastando, e teve um dia durante uma reunião que ela passou mal. O que ela conta foi que ela perdeu a visão, que ela não enxergava mais nada, né? Que a boca dela começou a entortar, o corpo dela começou a entortar um pouco. E depois disso, ela foi encaminhada para o hospital e ganhou um atestado, né? Mas, assim como muitos de nós, né? Acho que todo mundo já fez isso, ou vai fazer alguma vez na vida, você ganha atestado e você continua fazendo as suas coisas mesmo assim. Você fala, não, tá tranquilo, já tô melhor, então vou continuar minhas coisas. No outro dia ela voltou pro trabalho, ignorando o atestado, e passou mal de novo. Então ela foi encaminhada de novo para o hospital, e aí dessa vez ela ganhou um atestado de 1 mês e obedeceu. Quando ela voltou para o trabalho, o que aconteceu? Ela voltou já com um atestado de 15 dias, ou seja, ela realmente não estava bem, né? Voltou já com um atestado de 15 dias e a empresa que ela trabalhava se antecipou em relação a isso e demitiu ela antes que ela entregasse esse atestado de 15 dias. Então, assim, ela se estressou bastante com isso. Isso foi por motivos óbvios, né? E ela ficou mal em relação a isso, né? Não conseguiu mais trabalhar desde então, tanto pelo estresse em relação a toda a equipe, quanto pela forma como que as doenças dela se desenvolveram, né? E hoje ela aguarda aposentadoria pelo INSS. Então, assim, essa situação, né, gostaria de pensar agora com a Efigênia, o quanto o estresse ele pode ser amplo na nossa vida, né, nesse sentido. A Regina, ela passa por situações que eu já tinha falado aqui antes, que é aquela situação, né? O estresse, ele é uma quebra do equilíbrio do nosso corpo, ela sente dores, e aí ela vai ao hospital, aí, ok, passou, posso voltar. Só depois de algum tempo que ela percebe que essas dores eram ocasionadas exatamente por conta do trabalho. E também existe outra questão, que são os fatores estressantes, que relações interpessoais, elas são estressantes, principalmente quando acontece esse isolamento, assim, digamos que também é outro fator estressante, tanto o isolamento da pandemia, quanto esse isolamento que ela sentia em relação a não ter com quem contar, já que os dois chefes dela, tanto homem quanto a mulher, eles não davam aquele apoio, não davam aquela base que ela precisava. Então, eu acredito também que ela se sentia sobrecarregada, e nisso, esse conjunto de fatores, eles ocasionaram, né, nessas dores que ela sentiu, e que não percebeu a primeiro tempo, a primeira vez, e só depois de algum tempo. E também é muito interessante a gente lembrar que uma relação, ela assim, digamos, ela é de via de mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa dá, ela também recebe. E essa ida ao médico, quando ela volta ao serviço para poder entregar esse atestado, o pessoal já se prepara para poder demitir ela, isso também gera uma certa frustração, uma tristeza, né? Por questão dessa relação ter sido cortada tão bruscamente, porque ela chegou pedindo um atestado e sai com uma demissão. Então, isso também é estressante, isso também gera ansiedade, gera insônia.
E agora ela espera pelo INSS, né, a aposentadoria dela. Então, é meio estressante. Sim. É importante a gente pensar isso que você trouxe, né? Você traz uma coisa muito interessante que são os fatores estressores, né? Quando a gente vai falar de estresse no trabalho, raramente a gente pensa nisso, né? O que costuma pensar é o estresse no exercício da função, né? E acho que é importante a gente pensar que o trabalho ele é muito mais amplo do que simplesmente a função que se exerce, né? Então aqui ela sofria um estresse o quê? No exercício da função também, mas porque a chefe não queria ensinar a função da forma certa para ela, né? Com medo de ser substituída no cargo. Então, assim, não é exatamente algo que vem da função, se a gente for parar para pensar, né? Tanto que o que ela reclamava não era do trabalho, era sim da chefe não ensinar. Então, é muito interessante isso, né? Que tem coisas no trabalho que a gente fala, bom, o trabalho é tranquilo, acho que não tem motivo para eu estar estressado. Se a gente for, olha, parar para pensar, talvez tenha, né? Talvez a gente só está olhando para a função, por exemplo. São esses fatores externos que não dependem da gente, né? Igual esse momento que a chefe não explicava para ela o que acontecia, ou, ou quando, ou até mesmo quando o chefe também não contava como que era para organizar direito. Então, para além do trabalho ser cansativo, também existem esses fatores externos. Mas também é bom a gente lembrar que na sociedade que a gente vive, a gente também está se preparando para poder viver no mundo do trabalho. A pessoa ela estuda para poder estar apta ao trabalho. Então, a gente também tem que lembrar que o trabalho, ele é um âmbito muito importante na vida de todas as pessoas. E perder assim de forma tão brusca também é sempre muito estressante para as pessoas que chegam lá que não estavam esperando uma coisa assim tão inesperada. Sim, com certeza. Sobre a vida ser preparado para o trabalho também, né? Como você traz. O ambiente do trabalho, ele levanta várias questões, como você está falando. Porque, bom, tem o exercício da função, tem as relações que você estabelece, né? Tem tudo isso que a gente já está comentando. Mas, por exemplo, se a gente pensa na escola, né? Na escola, muita gente até inventa que está doente para não ir, né? Quem nunca fez isso na escola que atira a primeira pedra. Mas no trabalho, não, né? No trabalho, alguns autores trazem o quê? Uma coisa que ultimamente tem se chamado ideologia da vergonha, que é você ter vergonha, né? E esconder como aquilo tudo te atinge. E a gente sabe, isso não é à toa, né? Tem o medo da demissão, tem realmente a vergonha, por exemplo, de 5, 10 pessoas estão fazendo a mesma função, nossa, então só eu não estou dando conta, né? E não precisa ser enxergado por esse prisma, né? Não precisa ter necessariamente esse olhar. Por quê? O que isso inclui também? Isso inclui, na verdade, que os ambientes, e de fato a gente sabe que os ambientes de trabalho são ambientes estressantes, muitas das vezes, né? Eles são ambientes que vão suscitar alguma coisa em você. Então, o que acontece? Tem lá 5 pessoas, por exemplo, e essas 5 estão passando pela mesma coisa. Mas as 5 acham que só ela que está passando por isso e vai sofrer calado, com medo de se sentir, né, ou de ser percebido como mais fraco, como uma pessoa mais fraca e ser demitido, né? Quando na verdade qualquer pessoa que entrar ali vai passar por isso, né? Então, acho que ou seja, não é uma questão de fraqueza, né?
Fraqueza é uma palavra que muitas das vezes a gente se atribui nesse sentido. Ou seja, é importante a gente pensar, porque isso dá para ver muito claramente no caso da Regina, né? Que ela ter voltado um dia depois de conseguir um atestado, né, ter ignorado o atestado, já traz um pouco desse conteúdo, né? A gente já pode perceber isso. Fora o estresse que ela ignorou ao longo de 20 anos. Gente, 20 anos é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar. Então, é importante a gente pensar que uma das coisas mais importantes, talvez, seja justamente ter com quem falar, né? Ter formas de pensar o que você está passando. E acho que a nossa proposta aqui hoje é um pouco disso, né? De, da gente, porque a história da Regina a gente conhece, mas a história de quem está escutando a gente aqui, que a gente chamou para estar aqui com a gente não conhece ainda. E com certeza tem vários motivos para estar aqui, né? Tem vários fatores estressores que a gente fala, estressantes. Porque senão não estaria aqui vendo uma live de estresse no trabalho. Figênia, você gostaria de comentar mais alguma coisa, por enquanto? Endossar, né, sobre a importância de falar, porque a gente entende também que tem essa pressão sobre falar o que está sentindo é sinal de fraqueza, né? Mas se você se sente fraco, por onde que você vai começar para se fortificar, né? Então, acredito que falando, conversando aqui, a gente pode ter por onde começar, né? Para poder ajudar as pessoas que pedem essa ajuda, assim. Sim, com certeza. É, Então, gente, a nossa proposta a gente está falando de conversar com vocês, né? De falar com vocês, mas como vai ser isso, né? Então, a Gabi, ela vai trazer um pouco disso. Então, eu vou passar a palavra para a Gabi. Ela vai explicar um pouco sobre o que a gente pensou, né? O que a gente anda pensando e o trabalho que a gente gostaria de desenvolver, né? Mas, por enquanto, muito mais do que desenvolver um trabalho, seria muito mais essa questão de escutar, né? A gente realmente quer saber quem são vocês, quer escutar o que vocês têm para falar. E a Gabi vai trazer um pouco isso melhor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Depois eu peço para alguém me avisar se vocês estão me ouvindo bem no chat, por favor. A gente está aqui acompanhando os comentários para interagir com vocês mais tarde. Em relação às perguntas, em relação aos comentários, já agradeço a colaboração e a participação. Em relação a essa questão da fala que os meninos estão apontando, né, de dizer sobre os nossos sentimentos, sobre as dificuldades que a gente enfrenta, foi pensando um pouco nisso que a gente está desenvolvendo alguns trabalhos no nosso estágio. Assim como a Efigênia falou, nós somos um grande grupo de 8 pessoas que foi se ramificando para trabalhar em alguns campos. O campo onde a gente está inserido especificamente é o CIAS, que é o Subsistema Integrado de Assistência de Saúde aos Servidores da UFICAT. Quem que o CIAS atende? O CIAS ele atende todos os servidores que estão presentes dentro da nossa universidade. Então, a gente tem grandes grupos, que são dos professores, dos técnicos administrativos e dos terceirizados. Então, qualquer pessoa que pertence a essa classe, a esse grupo, pode entrar em contato conosco, a gente está passando o Instagram aí embaixo, pode mandar uma DM com alguma dúvida, para saber como é que vai ser o nosso planejamento, o que a gente tem em mente, mas a gente também tem uma proposta aberta, a gente está aqui para construção. Então, dependendo do que vier de demanda de vocês, a gente vai modificar, com certeza, né, o nosso planejamento. Bom, nesse primeiro momento, a gente está pensando em fazer acolhimentos individuais com esses servidores da UFICAT, para a gente entender as demandas, as dificuldades, os problemas que vocês estão enfrentando, né, ao longo da pandemia e também ao longo da vida, né? Não necessariamente precisa ser algo relacionado ao trabalho, se você tiver com alguma dificuldade no âmbito familiar, no âmbito das tecnologias, a gente puder te ajudar de alguma forma, pode entrar em contato. Então, no CIAS, a gente está trabalhando diretamente com a psicóloga Poliana Inisita, que ela é responsável, né, por esse departamento, digamos assim. Tem uma psiquiatra também, mas a gente está mais em contato com a Poliane. E o que é a missão, né, a tarefa do CIAS? É fazer um trabalho de promoção de prevenção em saúde sobre as condições de trabalho. Então, o CIAS, eles já atuam
Acho que eu caí, agora eu voltei. Então, eu já peço desculpas, a internet da WJ é muito difícil, gente. Catalão, quem vive aqui sabe que a internet e a energia toda hora tá caindo. Uma vida que segue, né? Enfim, então o SEAS ele tem, né, esse intuito de estar presente na promoção e na prevenção de saúde, de ter esse olhar cuidadoso com os trabalhadores da instituição, e a gente, enquanto estagiário, quer desenvolver trabalhos, né, com esse público. A gente pensou em fazer esses acolhimentos individuais em um primeiro momento e futuramente, né, se a gente conseguir uma adesão, fazer grupos. Aí a gente estava pensando em trabalhar temáticas como aposentadoria, licença maternidade, afastamentos, se vocês tiverem outras ideias também podem ficar à vontade para sugerir. Retomando a questão lá do estresse que os meninos estavam apontando, né, no caso da Regina, em outros momentos, a gente tem que pensar também nas maneiras que a gente pode enfrentar esse estresse. Não existe uma fórmula mágica, 10 passos para eliminar o estresse, o livro que vai mudar a sua vida. Gente, não caiam nessas coisas, isso é furado. Porque cada um de nós tem uma história de vida, tem uma vivência, a maneira como eu lido com o meu estresse pode ser totalmente diferente da sua, mas a sua tem resultado para você e a minha tem para mim. Então, a gente tem que pensar que a gente pode ter várias maneiras e estratégias de enfrentamento. Tem pessoas que, por exemplo, vão recorrer à meditação, técnicas de respiração, exercício físico. A Efigênia estava mencionando a questão do sono, ela é muito importante para a gente poder se sentir descansado. Você ter um momento de ter suas horinhas por dia, ter uma rotina, ter um horário para você estar na cama e realmente dormir. A gente também tem a questão, né, do acompanhamento psicológico, que pode vir por meio da terapia, dos acolhimentos, que é um pouquinho do que a gente quer fazer com os servidores, né, da UFCAT. Então, assim, eu, particularmente, quando eu estava numa época muito estressante da minha vida, eu fui para terapia e fazer exercício físico. Esse é o meu modo de funcionamento e que deu certo para mim. Mas, assim, para você, às vezes você pode ir para terapia, meditar, ou você pode estar conversando, né, com algum familiar que passou por uma situação parecida, ou alguém que você confie, para estar falando sobre essas demandas, para estar amenizando um pouco, né, esse sofrimento. Então, hoje, de modo geral, essa live nossa é para poder fazer um convite aos servidores da UFG, que são, né, então, os professores, os técnicos administrativos, os terceirizados, para que vocês venham, né, conosco construir esse movimento, né, de cuidado, um cuidado integral à saúde, para que a gente possa estar juntos e pensar em estratégias de enfrentamento, para passar por esse momento difícil da pandemia ou algumas outras demandas que vocês estejam apresentando. Bom, gente, acho que de modo geral é isso. Eu queria comentar, voltar um pouco atrás também para falar sobre a música, porque quando começou a live tinha contagem regressiva, apareceu um vídeo para vocês, só que o vídeo não rodou. Então, assim, gente, problemas tecnológicos faz parte da vida, a gente está aprendendo, a segunda live que a gente faz como estagiário, então, assim, o pessoal vai evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal que tem outras lives depois, Momento Blogueiros. Então, vocês ativem o sininho, por favor, obrigada. Mas, enfim, a gente vai responder agora, né, agora em um pouquinho as perguntas, mas só para comentar a música, é uma música do Chico Buarque, que era intitulada Vai Trabalhar Vagabundo. Então, é um samba muito bom de se ouvir. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é uma pena que não tenha rodado. Mas eu vou ler algum trechinho aqui da música, só para dar uma elucidada, para vocês terem noção mais ou menos do que a gente queria falar um pouco. Como eu disse, né, o título é Vai Trabalhar Vagabundo, do Chico. Aí começa assim: vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passa o domingo em família, segunda-feira beleza, embarca com alegria, na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perde a razão. Esses são os primeiros versos, né, dessa canção do Chico, e entra naquela questão que a gente fala dos fatores estressantes no trabalho, né, tipo, a pessoa espera o final de semana, ela tá indo domingo com a família, mas chega segunda, ela tem que colocar aquela roupa, ir para o trabalho, e entrar naquela fila, naquela rotina que às vezes não está satisfazendo, de alguma forma está sendo prejudicial para ela. Então, assim, se vocês estão se sentindo em um momento de sofrimento, com alguma dificuldade, manda mensagem aí para a gente para nós podermos conversar. Bom, de modo geral é isso. Acho que agora a gente vai ver aqui os comentários, responder as perguntas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
Então, eu vou responder essa. Maurício Campos perguntou: como fica a questão do estresse e trabalho na pandemia? Como eu já tinha falado lá no começo, o estresse e trabalho na pandemia, ele tem se intensificado por várias questões, sejam por aquelas pessoas que estão em home office, têm que trabalhar dentro de casa, têm que cuidar de casa, quando antigamente tinha aquela separação, a casa é casa, trabalho é trabalho, agora o trabalho está dentro de casa. Então, é normal a gente se sentir mais estressado, e aquelas pessoas também que não puderam continuar no home office e tiveram que voltar para as atividades normais, assim, digamos. Também tem essa questão da aflição, do medo de pegar Covid, né, de ser infectado, ou de passar para outras pessoas. E na situação que nós estamos agora, os leitos estão quase que lotados, né? Então, tem muita angústia, tem muita aflição, tem muito medo. Então, o estresse, como o medo, a aflição são consequências do estresse, ele se intensificou bastante, principalmente agora na pandemia, durante esse período de um ano, né? Que já estamos em março, já tem basicamente um ano que as pessoas estão em um home office, ou que elas ficaram em home office, ou voltaram para as atividades. Então, é uma coisa que a gente não consegue ter controle. E as coisas que são imprevisíveis, que a gente não consegue ter controle, elas se tornam angustiantes para todos nós, né? Então, tem se intensificado. Leon, se eu estiver falando, seu áudio está mutado, viu? Gente, eu acho que o Leon tá com algum probleminha no áudio, a gente está tentando resolver aqui internamente. Vamos aqui então para a pergunta do Emerson. Com excesso de estímulos e informações na sociedade contemporânea, o imperativo do indivíduo multitarefas, vocês não acham que o estresse é a consequência do modo de vida neoliberal? Nossa, Emerson, muitos elementos aí nessa pergunta, né? Mas vamos lá. Sim, eu acho que isso é fruto, né, do sistema capitalista que a gente vive. Como os meninos já tinham comentado, desde que a gente está muito cedo na escola, na universidade, a gente já é preparado para trabalhar. Desde que você é pequeno, alguém já fala o que você vai ser quando você vai crescer. E a pessoa espera que você tenha delimitado, né, uma profissão futura, que você já tenha feito planos de como é que as coisas vão acontecer. E a gente sabe que a vida é uma caixinha de surpresas, isso nem sempre vai ser como a gente esperava, né? Então, a gente vê várias pessoas, aquelas frases assim, estude enquanto eles dormem, depois viva o que eles sonharam. Ah, eu tenho 2, 3 empregos e eu tô bem. E a gente vê direto coisas assim na rede e nos discursos que a gente encontra, né? Às vezes de pessoas muito próximas, que a gente pode falar que é até uma romantização da precarização do trabalho. Por que eu preciso ter 3 empregos para sobreviver? Que salário é esse? Por que eu tenho que estar aqui como psicóloga e de repente, eu também vou dar aula, vou ser professora, eu vou fazer outra coisa? Por que eu preciso ter 3 empregos para poder me manter e estar satisfeita? As pessoas olharem para mim e falar, nossa, que mulher foda, trabalha em vários lugares, tem uma casa, tem filhos e por aí vai. Então a gente precisa pensar muito nessa questão do imaginário social, de que sistema é esse, tipo, do porquê que a gente está tanto atrás dessas coisas e qual que é a qualidade de retorno que a gente tem. Porque, por exemplo, a Regina lá esperando a questão da aposentadoria, a gente sabe que a gente teve uma reforma previdenciária alguns anos atrás que vai ser extremamente difícil com que a gente se aposente. Então, são questões para a gente começar a pensar e ter um olhar um pouco mais crítico sobre esse modelo que não aguenta 6 meses, um ano de auxílio emergencial porque vai quebrar, porque a gente não tem recurso. Então, a gente tem que repensar essas coisas, repensar o modo de trabalho.
Então, são diálogos e discursos que perpassam essas questões. Não sei se eu te respondi, porque eu achei a pergunta muito complexa. Então, se você não tiver contemplado, você avisa a gente aí no chat, por favor. Gente, alguém que se voluntaria para responder a pergunta da Bruna? Leon, você quer ver se seu áudio voltou? Quer tentar aí, por favor? Tá funcionando? Estão me escutando? Ok. Então, vou ler a pergunta da Bruna aqui, gente. Bruna Machado. Boa noite, gostei muito da fala de vocês. Fico pensando em como desenvolver práticas que colaboram para a saúde do trabalhador em seu novo ambiente de trabalho durante a pandemia. É uma pergunta. Então, Bruna, essa pergunta também é um pouco complexa, né? Mas o que que a gente pode pensar? Uma das. Quando a Efigênia estava. A hora que eu fui comentar e o áudio não funcionou, eu fui trazer mais alguns comentários sobre, justamente sobre a questão de como seria o trabalho na pandemia, né? Então, assim, ele realmente ele é muito estressor, ele é muito estressante, porque ele vai invadindo, como a Efigênia trouxe, né? Ele vai invadindo. Então, antes você tinha lá o ambiente, é tudo separadinho. Então, alguns trabalhos realmente não tem essa separação, né? Você leva o trabalho para casa, mas outros não. Quando você chega em casa, você está em casa. Quando você vai para o trabalho, você está no trabalho. Simples assim, né? Agora, a Gabi ainda trouxe pessoas que têm dois, três empregos, né? E qualquer trabalho praticamente todo trabalho que tenha se adaptado à pandemia, se adaptou porque conseguiu ir para dentro da casa, né? Então, agora imagina você se organizar em questão a trabalho em casa com dois ou três empregos, né? Então, uma das coisas que a gente pode pensar é uma organização que seja básica, né? No começo, a forma, né? O tempo que a pessoa gostaria, o tempo que a pessoa consegue para desempenhar tais coisas durante, né, que ela atribua esse trabalho. Mas é importante pensar também, né, que você se organizar nem sempre quer dizer que você vai dar conta de tudo. Porque quando a gente vai dando conta das coisas, o que, que a gente tende a fazer? Principalmente por causa da sobrecarga de trabalho. A gente vai colocando mais coisa, vai colocando coisa. E uma hora é de fato que a gente não vai dar conta, né? Porque não. O Emerson estava falando do sistema, né? Realmente, muitas das vezes a gente se compara com uma máquina e não é assim. A gente tem um funcionamento próprio, em cada momento a gente está de uma forma, né? Então você trouxe a questão, Bruna, de, de formas de pensar isso. Cada pessoa tem a forma como ela vai pensar, né? Como ela vai sentir o estresse que ela sofre, como cada trabalho requer uma coisa da gente também, né? Então, eu reitero algumas sugestões aqui. Uma delas é ter com quem conversar, pensar se você está dormindo bem, se você está comendo bem, se você faz alguma atividade que seja interessante para você, como uma atividade física, algum entretenimento, né? E claro, se você chegar, né, a achar que precisa de uma ajuda mais especializada, eu recomendo também, né? É um pouco do que a gente está propondo aqui.
que é você pensar o ambiente de trabalho num contexto mais específico, que é com a ajuda da psicologia, né? Então, essas são algumas das coisas que a gente pode pensar. O importante, na minha opinião, é sempre a gente buscar olhar para a gente e falar assim, o que que eu preciso? O que está acontecendo comigo, né? Porque a gente não tem esse hábito de fazer uma autoavaliação básica que seja, de falar assim, nossa, eu estou muito cansado, eu realmente preciso de um tempo, né? Isso para a gente é muito difícil. Então, a partir daí, como não tem fórmula mágica, né, que a Gabi trouxe, é a partir daí que a gente vai pensando o que que a gente pode fazer, né? Como é que pode ser legal, como é que não pode ser legal. Então, realmente, se eu for resumir a minha resposta, é como pensar isso? É parar um tempo e pensar o que que você mais está precisando, né? Se você está com falta de ânimo, talvez você não faça atividade física, talvez sua alimentação esteja ruim. Se você está angustiado, talvez falta alguém com quem conversar, né? Então, separar um pouco para pensar pode te dar respostas nesse sentido. Acho que é isso. Se alguém quiser complementar. Acho que eu estou bem contemplada. A gente está caminhando agora mais assim para o finalzinho da live, então se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, puder colocar no chat, por favor, a gente agradece a participação daqueles que já enviaram suas contribuições, a gente ficou muito feliz, porque a gente sempre tem medo de fazer as coisas e ninguém conversar com a gente, e isso ficar um seminário, mas enfim, deu certo, a gente ficou bem feliz em relação a isso. Em termos de aviso, a gente estava conversando aqui, relembrando de uma atividade que está em aberto, que tem uma ação do CIAS que ela está buscando sondar o conhecimento dos servidores acerca do trabalho do departamento, do que o CIAS faz e o que eles esperam, né, do setor. E tem um formulário que vai ser enviado aí nos comentários, uma das meninas vai colocar, sobre essas questões, sobre o que vocês entendem que o CIAS faz, o que vocês esperam desse trabalho, e a gente vai colocar o link dos dois formulários aí nos comentários. Então, a gente pede, né, para quem for da categoria dos servidores, seja professor, seja técnico terceirizado, para poder contribuir, né, nesse formulário, para que a gente consiga desenvolver ações mais pontuais e que estejam de acordo com a comunidade e com a demanda de vocês. Gente, eu gostaria de lembrar mais uma questão também. Falando sobre o trabalho que a gente se propõe, né, a fazer. Bom, a gente não tem, né, o que é pensado a primeiro momento são atendimentos individuais, mas como a Gabi trouxe, estamos abertos. Porém, né, brincando aqui, né, a questão da ideologia da vergonha e, e realmente uma questão de privacidade, é bom lembrar, né, que a identidade, que tudo que acontecer, né, que a gente conversar com qualquer um de vocês, não precisa ter medo de vazamento, de nada, né? É totalmente sigiloso, né? Então, é sempre muito bom lembrar isso, porque isso é um compromisso que a gente tem, né? De novo, a gente teria como humano, e tem, mas como profissional, isso é muito importante na nossa profissão e a gente respeita isso. Então, assim, se vocês. O link está aí embaixo, né? O nosso contato. Se vocês quiserem conversar com a gente vai conversar com vocês e não precisa ter medo disso, tudo bem? Então, só gostaria de relembrar isso, porque é algo muito importante para a gente e para vocês. Temos mais, temos mais comentários para responder?
Então, parece que não temos mais perguntas. Então, eu gostaria de falar para vocês acompanharem nosso Instagram, que está passando aqui embaixo. Acho muito chique falar isso, inclusive. E a gente vai estar diretamente postando alguns dos nossos trabalhos, postando das próximas lives, postando os próximos vídeos. Enfim, tá tudo lá no Instagram. E esse vídeo, ele vai ficar disponível no canal da Psicologia. A gente teve um pequeno imprevisto, mas ele vai ser levado para o YouTube. E eu acredito que estamos finalizando, então, essa live. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui, gostaria muito de agradecer a Isabela e a Keiple, porque elas estão sistematizando tudo aqui, e tá muito belo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, pessoal, por ter acompanhado a gente. Se os meninos quiserem falar. Leon, acho que tá com problemas técnicos aqui de novo em relação ao áudio. Ai, gente, é viver e aprendendo. São coisas que nas próximas lives a gente espera corrigir. Mas, assim como a Efigênia já comentou, agradecer, né, a participação de vocês que estão conosco aqui ao longo desse período. Comentário aí do professor Moisés. Parabéns pela iniciativa. A Projeto está à disposição para contribuir com o que estiver ao nosso alcance. Que bom, Moisés. A gente fica muito feliz com esse apoio. Em breve a gente já entra em contato, porque a gente está com um plano de conversar com gestores, né, de cada unidade, de cada departamento, para que a gente possa entender mais esse funcionamento, quem são esses trabalhadores, como é que é essa adaptação, como é que são esses treinamentos, e por aí vai. Então, a gente agradece as palavras carinhosas, muito obrigado também pela disposição de vocês, todo mundo que está passando aqui é muito reforçador quando a gente vê essas palavras, a gente está há semanas pensando nesse momento, e hoje foi um dia meio difícil por causa das questões tecnológicas, mas a gente ficou muito feliz com esse retorno. A gente pede encarecidamente para que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Tem mais grupos para fazer lives, para fazer vídeos sobre outras temáticas que também são muito importantes. Então, acompanhe a gente no YouTube, acompanhe a gente no Instagram. E muito obrigada, boa noite para vocês. Se Leão quiser fazer mais uma consideração, só agradecimentos. E vamos cuidar da nossa saúde mental. Vi alguns comentários em relação a isso, e a gente precisa muito fazer essa movimentação, porque está em um momento muito caótico, e a gente nosso cuidado integral. Léo, não vai ter jeito, não. Então tá bom, gente. Obrigada. Boa noite a todos vocês, a todas, a todos e a todos. Tenham uma ótima terça-feira. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente no Instagram, qualquer comunicado. Muito obrigada e boa noite.